Olá, amigos e irmãos, aqui estamos novamente para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e que possamos continuar firmes no propósito de estudar cada dia a Palavra de Deus e, mediante a unção do Espírito Santo, aprender e praticar em nossa vida o que nós aprendemos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças uma vez mais por podermos estar junto com os nossos amigos e irmãos estudando a Tua Palavra. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo se faça presente em cada um de nós, nos dê entendimento do estudo que iremos fazer. Pedimos, ó Deus, que estejas com aqueles amigos e irmãos que nos pedem orações. Tu conheces muito bem cada um, o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade. Dê a cada um a certeza das bênçãos e da vitória em suas vidas, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Nós ontem falamos a respeito de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo ao dizerem que estavam levando todo o dinheiro da venda da propriedade, que eles haviam sentido o desejo de fazer a venda e doar aquele dinheiro para a igreja. Só que eles, depois que venderam, retiveram uma parte daquela venda, e o apóstolo Pedro perguntou: está aqui todo o dinheiro que vocês prometeram a Deus? Sim, está aqui todo o dinheiro. E Ananias, por certo, teve várias oportunidades de dizer: não, eu trouxe só um pouco, vou ficar com o restante, e não teria problema nenhum. Mas infelizmente ele insistiu na mentira, e ele estava mentindo ao Espírito Santo e não aos apóstolos, e Ananias morreu na mesma hora. Logo depois, Safira também veio e ela foi interrogada, disse que ali estava todo o dinheiro, e também ela morreu porque estava mentindo ao Espírito Santo. Nós falamos também esta semana que os apóstolos haviam sido presos, e acontece que depois que houve este episódio de Ananias e Safira, e que Pedro havia realizado milagres de curas em pessoas enfermas que ali estavam, novamente os apóstolos foram presos, porque eles haviam sido advertidos de que não pregassem o nome de Jesus para as pessoas. E quem proibia eram os líderes judaicos, que eram fariseus e saduceus, que faziam parte do Sinédrio, que era um tribunal onde julgava as pessoas, um tribunal religioso. E eles então prenderam novamente os apóstolos, porque eles estavam infringindo o mandamento deles, do Sinédrio, de que não pregassem em nome de Jesus, e eles continuavam pregando. Só que eles foram presos, e à noite Deus os libertou miraculosamente através de um anjo que veio até a prisão e os levou para fora. Atos capítulo 5, versos 34 a 39. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando que seria ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram-se em nada. Depois desse levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, porque para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Este episódio aqui de Gamaliel aconteceu no dia seguinte, quando os discípulos à noite foram libertos por um anjo que chegou e os levou para fora e disse para eles: olha, agora vocês vão até o templo e lá vocês vão falar de Jesus.
E a prisão dos apóstolos, essa segunda prisão, está em Atos capítulo 5, versos 17 em diante. Aqui então fala que eles foram presos, mas o anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: ide apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E quando amanheceu, eles estavam lá no templo pregando, o capitão do Sinédrio mandou buscar os discípulos lá na prisão. E quando eles chegaram lá, que abriram a cela, não encontraram ninguém. E as sentinelas estavam ali, estava tudo fechado, não havia sinal de arrombamento para que eles fugissem. Mas eles não encontraram ninguém, voltaram então ao Sinédrio e disseram: olha, eles não estão no cárcere, as sentinelas estão lá, está tudo trancado, está tudo certo, como nós deixamos eles presos ali, e eles não estão ali. E alguém que havia visto os apóstolos lá no templo, então disseram: olha, eles estão no templo. E então o Sinédrio mandou que os soldados fossem lá buscá-los. E eles trouxeram sem violência, levaram perante o Sinédrio, e novamente então eles foram questionados: nós não falamos para que vocês não pregassem em nome de Jesus? E Pedro novamente responde: nós vamos obedecer a Deus e não a homens. Nós vamos pregar a Jesus crucificado, ressuscitado e que está nos céus. E então foi quando Gamaliel se levantou e disse: olha, aconteceu com Teudas, que ele dizendo, que estava pregando a verdade, arranjou 400 homens, mas ele acabou morrendo. Depois veio Judas, o Galileu, e aconteceu a mesma coisa com ele. Então, se essa obra que os discípulos estão pregando, se for de homens, ela vai perecer. Agora, se for uma obra de Deus, ninguém vai poder deter, ela vai em frente. E a palavra de Deus aqui em Atos capítulo 5 diz que dia a dia ia sendo acrescentados aqueles que iam sendo salvos pelo poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na vida daqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Então, amigos, quando nós temos a mensagem de Deus em nossas mãos, a palavra de Deus que é a verdade, nós falamos a verdade, o Espírito de Deus ele convence e ele converte as pessoas, não somos nós, é o Espírito Santo. E assim acontecia com os apóstolos, e pessoas iam sendo salvas dia a dia, iam se acrescentando aqueles que já tinham sido salvos anteriormente. Gamaliel, nós sabemos, ele era fariseu, ele era um doutor, mestre, ele era um rabi, mas só que as pessoas não o chamavam somente de rabi, que quer dizer meu mestre, mas chamavam de Rabã, que quer dizer nosso mestre. Ele era respeitado, era o mestre mais conceituado que tinha na Galiléia, em Jerusalém, naquela época. É tanto que Paulo foi aluno de Gamaliel, por isso que Paulo era um erudito, conhecia tanto como Gamaliel. Depois Jesus, claro, ninguém supera Jesus, porque Jesus é especial e ele fez tudo o que ele fez, os milagres que ele realizou, as curas, as ressurreições de pessoas que haviam morrido, e ele mesmo voltou à vida depois da morte, e ele está nos céus e ele virá para nos buscar. Então, aqui nós encontramos o poder de Deus atuando na vida dos apóstolos que foram presos e foram libertos miraculosamente por um anjo. Se você, meu amigo, está passando por algum problema por causa da sua fé, não desanime, continue louvando a Deus, orando, agradecendo a Deus, e Deus vai também te libertar deste problema que você está passando, assim como libertou a tantos que nós temos na Bíblia que permaneceram fiéis e não se dobraram, não se renderam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã para finalizar o estudo desta semana, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.